Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Psico Aprender. E para o vídeo de hoje eu quero falar sobre duas palavras que a psicopedagogia utiliza muito e que muitos pais terminam utilizando essas palavras sem conhecê-las. E parece até bonita o nome das palavras, como de fato é. Uma, ela se apropria em atrasar, vamos dizer assim, o aprendizado da criança como um todo. Que palavra é esta? Hipoassimilação. A primeira palavra que eu quero falar um pouco para você pai, você mãe, você que tem algum parente que tenha algum tipo de transtorno, distúrbio e assim por diante, outra dificuldade de aprendizagem. Esta palavra hipoassimilação, ela parece dar uma entonação da criança saber assimilar as coisas, mas que na verdade não é bem por aí. Essa palavra ela leva a pessoa para outro caminho, ela prejudica a criança e também faz com que os pais terminem prejudicando ainda mais essa criança. Porque o que é que essa palavra hipoassimilação faz? É onde os pais eles terminam retardando o aprendizado do seu filho. De que forma? Por exemplo, quando a criança ela não consegue andar sozinha, se alimentar sozinha, fazer xixi sozinha, ir ao banheiro sozinha, os pais terminam prejudicando seus filhos e não deixando essa criança fazer as suas atividades essenciais sozinho. Essa criança ela vive debaixo de uma superproteção tão grande que a criança termina sendo dependente dos pais para tudo quanto precisa fazer. Os pais vivem, uma palavra que eu vou utilizar também, os pais vivem controlando essa criança, aquele medo excessivo da criança errar, da criança cair. Então a criança não consegue sequer se alimentar sozinha, é aquele pai, aquela mãe que fica cuidando tanto do seu filho e não deixa o seu filho desenvolver algumas habilidades naturais sozinha. E isso prejudica a criança. As atividades, por exemplo, que a mãe realiza na cozinha, seria tão bom que essa mãe ajudasse ou chamasse a sua filha, o seu filho, para ajudar em pequenas atividades em casa. Vamos supor, você precisa de alguma coisa, que a criança vá buscar alguma coisa pequena no quintal, na cozinha, qualquer atividade ela poderia estar fazendo, mas essa hipoassimilação onde os pais acabam retardando o desenvolvimento dessa criança. Por outro lado, existem pais que forçam tanto a criança a realizarem sozinhas as atividades, o que também se torna algo prejudicial para essa criança, onde a criança, vamos dizer que elas são impostas a fazer atividades que ela sozinha não consegue fazer. E essa criança também, ela termina sendo prejudicada. Por uma parte, a superproteção. E por uma outra parte, a obrigação de fazer aquilo que ela não consegue fazer sozinha. E isto é prejudicial para a criança especial. Tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de abordagem dentro de casa. A criança ela precisa aprender como incentivada por alguém, seja pelo professor de criança, seja pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela tia, pelo sobrinho, pelo primo, os coleguinhas e assim por diante. É fundamental que a criança tenha em casa vários brinquedos e deixe a criança, ela por si só, criarem as suas formas de aprender, porque elas têm condições suficientes de criar a sua forma de aprender. A outra palavra também que os pais
utiliza sem saber o significado e para onde esta palavra está levando o seu filho, é a hiperassimilação. O que isso significa? A hiperassimilação é que acaba acelerando negativamente o aprendizado do filho, tá certo? Isso faz com que a criança aprenda de forma negativa o aprendizado da criança, o que não é bom. Por quê? De acordo com a pedagogia de Piaget, cada criança tem a sua fase de aprendizado. Uma das fases que a criança tem é a fase do engatinhar, do começar a mudar os passos. Era quando as mães utilizavam daquelas ferramentas onde a criança ficava dentro do andajar, para que a criança ficasse presa ali e a mãe pudesse fazer uma outra atividade. Aí o que acontece? O andajar termina tirando fases da criança. Então a criança ela precisa viver cada fase na sua vida. Existe a fase em que a mãe tem que estar com o filho nos braços. Existe a fase da criança estar começando a engatinhar. Existe a fase da criança começar a mudar os passos. Qual a importância da criança mudar os passos? O fortalecimento muscular, o fortalecimento ósseo, o fortalecimento das juntas e assim por diante. Então a criança ela vai desenvolver por si só esse aprendizado. Esse é um aprendizado natural e que a hiperassimilação termina também prejudicando a criança precocemente, porque acaba prejudicando isso. Então é bom deixar que a criança viva uma fase de cada vez, porque uma fase arremete a criança para a fase seguinte. Se existe a fase do se arrastar, do engatinhar, vai chegar a fase do troca de passos. E quando essa criança sentir forças nas pernas, ela vai ficar em pé por conta própria e ela vai começar a mudar os primeiros passos. E isso não pode ser acelerado pelos pais. O andajar é bom, parece ser bom, mas que na verdade ela tira o fortalecimento dos ossos da criança. Os músculos da criança termina tardando o seu fortalecimento. Então a hipoassimilação é quando os pais bloqueiam a criança para não fazer as atividades. A criança não consegue fazer quase que praticamente nada sozinha, porque os pais têm aquela proteção tremenda. É boa proteção, mas proteção excessiva acaba também prejudicando a criança. E a hiperassimilação é quando também pode prejudicar a criança no aceleramento negativo e precoce, tirando as fases da criança. Então, cada criança precisa viver a sua fase, desfrutar a sua fase. A psicopedagogia trabalha isso. A psicopedagogia acompanha a criança em cada fase da sua vida, a maneira como a criança está sendo abordada, a maneira como a criança se arrasta, a maneira como a criança pega o objeto, a maneira como a criança olha para os pais, a maneira como a criança vê os objetos. Isso é muito importante. Então, cada criança precisa viver a sua fase e não pode ser interrompida. Então, pai, então mãe, tome cuidado com essa hipoassimilação, essa proteção excessiva que você tem com relação ao seu filho, porque você pode estar prejudicando o seu filho. Esse é o vídeo de hoje. Compartilhem, curta, deixe o seu like, deixe algum recado lá embaixo, depois estarei verificando. Esse é o canal Psico Aprender. Tchau, tchau, até a próxima vez.